Gente, em cálculo 1 a gente aprendeu que uma função pode ter os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Agora, como que vai funcionar isso em funções de várias variáveis? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pontos de máximo, pontos de mínimo e pontos de célula em funções de várias variáveis. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, então dá uma olhada aqui nessa função. É a função menos x à quarta mais 2x ao quadrado, que é uma função de uma variável, o y, em função de x. Olhando aqui o gráfico dessa função, a gente consegue ver que a gente tem um ponto de máximo aqui, um outro ponto de máximo aqui e um ponto de mínimo local aqui. Então, a gente encontrou três extremos dessa função. E lá em cálculo 1, a gente fazia isso usando o conceito de derivadas, porque a gente sabe que nos extremos de uma função, a reta tangente a esse ponto é horizontal, ou seja, a derivada vale zero. Agora, vamos entender como a gente aplica esse conhecimento em funções com mais de uma variável. Então, como a gente encontra esses extremos da nossa função, quando não é simplesmente y igual a f de x, mas, por exemplo, uma função de variáveis x e y. Vamos lá ver como que a gente faz. Ó, gente, então aqui a gente tem uma função que é mais ou menos análoga à função que a gente estava vendo agora, só que para funções de duas variáveis. Então, nesse caso aqui, a gente tem a variável z em função das variáveis x e y. Então, a gente forma esse gráfico aqui. Vamos pensar nesse gráfico como um conjunto de montanhas. Então, você está lá fazendo escalada e aí você tem essas 4 montanhas aqui que você pode escalar. Quando você está fazendo essa escalada, qual é o pico da montanha? Ou seja, quais são os pontos mais altos que você pode chegar e falar, olha, consegui escalar essa montanha, cheguei no ponto mais alto. Tem esses 4 pontos aqui, né? Ó, até coloquei esses pontos aqui, os pontos A, B, C e D, que são os pontos mais altos que a gente pode chegar fazendo essa escalada. Então, quando você chega aqui, você tira sua foto ali, fez a escalada, chegou no ponto mais alto. Então, a gente pode falar que esses 4 pontos aqui são máximos na nossa função, são os picos que a gente consegue chegar aqui. Agora, imagina que seus 4 amigos chegaram aqui nesses pontos e aí você fala, não quero chegar no ponto mais alto, quero chegar no ponto mais baixo, só que mantendo aqui nos arredores desse grupo de montanhas. Qual o ponto mais baixo que você consegue chegar? Obviamente, sem sair aqui desse grupo de montanhas, sem ir lá para baixão. Você pode vir aqui para o meinho, né? Aqui a gente tem um vale, onde a gente está no ponto mais baixo desse grupo aqui das montanhas. Esse ponto está na origem, é o 0, 0, 0, para essa função. Então, quando você vem para esse ponto E aqui no meinho, você está no ponto mais baixo possível aqui nesse grupo de montanhas, enquanto seus amigos chegaram aqui no pico. Então, você pode falar que você está em um mínimo local. Você não está no ponto mais baixo possível que existe no mundo, mas é o ponto mais baixo que existe nesse local aqui, nessa região, nos arredores. Embora você ainda possa descer muito aqui, né, infinitamente para baixo, para sair desse grupo de montanhas. E aí, além desses pontos de extremo que a gente colocou aqui, a gente ainda tem os pontos que estão aqui entre os picos, né? Esses pontos aqui entre um pico e outro. Por exemplo, aqui entre os picos B e C, a gente tem um ponto 0, menos 1, e o valor da função em 0, menos 1. Então, esse ponto F aqui também é um extremo da função, né? Porque se a gente for ver aqui, entre os dois picos, a gente tem um mínimo em f. A gente tem aqui uma caracterização de um lugar baixo aqui, né? Um mínimo local. Tá, mas isso aqui, vendo em relação aqui do eixo x, né? O eixo vermelho. Vendo em relação ao eixo x, o ponto f é um ponto de mínimo. Mas e se a gente vê em relação ao eixo y? Então, em relação ao eixo verde? Olhando o ponto F aqui em direção ao eixo verde, ele é um ponto de máximo, gente. Porque quem está aqui nos arredores em relação ao eixo Y, o ponto F vai estar mais alto do que todos. Então, embora o ponto F seja mínimo no eixo X, ele é um ponto de máximo aqui no eixo Y, porque ele é o pico de uma montanha. Então, o ponto F é mínimo para quem está no ponto B, mas é máximo para quem está aqui no ponto E. Então, ele é ponto de mínimo ou de máximo, afinal?
ele vai ser um ponto de Sela. Então, vamos lá entender melhor como a gente caracteriza esses pontos aqui. Então, vamos começar falando sobre máximo local. Um ponto AB de uma função vai ser um ponto de máximo local se para todo valor ao redor ali, para todos os pontos ao redor desse ponto AB, a função for menor do que no ponto AB, ou seja, isso aqui é um ponto de máximo local, porque todos os pontos aqui ao redor têm o valor da função menor do que nesse ponto. Então, não tem nenhum ponto aqui ao redor que, nossa, tem um valor maior. Então, como a gente viu, nessa função a gente tem 4 pontos de máximo, né? O valor da função nos pontos ao redor deles tem sempre valores menores do que nesses pontos. Mas e se a gente tivesse, por exemplo, esse pico bem maior do que todos os outros? Os outros deixariam de ser máximos? Eles continuariam sendo máximos, gente, só que máximos locais, porque ao redor deles, eles são os maiores, eles são os maiorais que tem ali. E esse aqui também continuaria sendo máximo local, mas além de máximo local, ele também seria o máximo global, superior a todos os outros que estão nesse grupo de montanhas, todos que estão na função como um todo. Mesma coisa para o mínimo local. Um ponto AB vai ser o mínimo local se para todos os pontos ao redor o valor da função for maior do que nesse ponto. Nos arredores dele não tem ninguém menor do que ele. Tá, mas a gente viu que essa função aqui, ela vai se estendendo infinitamente lá para baixo, né? Então, esse ponto aqui da origem não é o menor de todos. Existem valores aqui da função que são menores do que ele. Tudo bem, gente, só que isso aqui é o mínimo local. Ele não é o mínimo global da função, nossa, ele é o menor de todos, não. Mas ele é o mínimo local porque nos arredores dele, ali na região dele, ele é o menor que existe. Então, a gente viu máximo e mínimo local, falando sobre a região ali que aquele ponto está vivendo, que ele vai ser o maior ou o menor ali. E aí, a gente vai ter o máximo e o mínimo global de uma função, que é quando em todo o domínio da função não existe ninguém maior ou menor do que aquele ponto. Então, o máximo global vai ser igual aquele exemplo que a gente viu, se essa montanha fosse mais alta que as outras. Esse aqui seria o máximo global da função, enquanto os outros continuariam sendo máximos locais. E o mínimo global é quando não existe nenhum valor menor do que aquele na nossa função, ele é o menor de todos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma função assim, e esse aqui é o menor valor que a gente tem, ele é o mínimo global. No caso dessa função aqui azul, a gente não tem o mínimo global porque ela vai se estendendo infinitamente lá para baixo, né? Então, vai lá para o menos infinito e não possui um valor definido como mínimo global. E a gente também pode ter o famoso ponto de Sela, que apesar de ser caracterizado como um extremo da nossa função, então ele tem ali a característica de ser um extremo, só que a gente não consegue definir ele como só máximo ou só mínimo. Porque esse ponto aqui, por exemplo, então ao longo do eixo X, esse ponto é maior do que os pontos ao redor. Só que ao longo do eixo Y, esse ponto é menor do que os pontos ao redor. Então depende da referência, né? Quem tá vendo daqui fala que esse ponto tá baixo, mas quem tá vendo daqui, escalando a montanha, fala que esse ponto é alto. Esses pontos vão ser chamados de pontos de Sela. Então, eles também são extremos da nossa função, também possuem a característica do ponto de máximo, ponto de mínimo, só que não tem como a gente definir exatamente se ele é máximo ou mínimo. Então, a gente chama de ponto de Sela. Então, vamos ver aqui em uma montanha real. Aqui, a gente tem o máximo global, porque não tem nada mais alto do que esse ponto aqui. Quem chegou aqui, chegou no pico mais alto dessa montanha. Mas quem chegou aqui também está em um ponto alto, né? Também está em um máximo. Então, essa pessoa está em um máximo local, enquanto essa aqui está no máximo global. A pessoa que está aqui, ela está em um ponto de mínimo. Tanto nessa direção quanto nessa direção, ela está no menor ponto que tem aqui. Então, ela está em um mínimo local. Agora, vamos pensar em uma pessoa que está aqui, ó. Se a gente pensar nessa direção, a pessoa está em um ponto de máximo. Mas se a gente pensar nessa direção, a pessoa está no ponto mais baixo que é ao redor. Então, essa pessoa aqui está em um ponto de Sela.
Beleza, gente. Então a gente já viu ali na teoria o que são os extremos de uma função de várias variáveis, os máximos e mínimos locais, globais e os pontos de Sela. Agora, como que a gente caracteriza isso matematicamente? Então, se você tem a expressão da sua função de várias variáveis, como você encontra quem são os extremos ali e determina se são máximos, mínimos ou pontos de Sela? Então a gente vê que tem uma coisa diferente ali nesses pontos, né? Não é como se a gente pegasse assim, nossa função ali em um momento qualquer e falasse, aqui é o máximo, aqui é o mínimo. Não, a gente pega os pontos ali que realmente têm extremos, realmente são caracterizados dessa forma. E para caracterizar isso matematicamente, assim como lá em cálculo 1, a gente vai usar os pontos críticos, tá bom? Então vamos lá ver como a gente encontra os pontos críticos usando as derivadas parciais. Gente, então os pontos que vão ser candidatos aos extremos da nossa função são os pontos críticos. E assim como lá em cálculo 1 a gente encontrava os pontos críticos igualando a derivada a zero, aqui em cálculo 2 não vai ser diferente. Só que aí as derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y, naquele ponto tem que ser igual a zero. Ou também, se uma das derivadas parciais não existir, a gente também vai considerar como ponto crítico. Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem a função menos x à quarta menos y à quarta, mais 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a função que a gente estava analisando o gráfico. Vamos encontrar matematicamente quem são os extremos dessa função. O primeiro passo é a gente encontrar as derivadas parciais, então a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Em relação a x, vai ficar menos 4x ao cubo mais 4x. Em relação a y, menos 4y ao cubo mais 4y. O segundo passo é igualar as derivadas parciais a zero. Então, a gente vai ter menos 4x ao cubo mais 4x igual a zero e menos 4y ao cubo mais 4y igual a zero. Aí a gente pode dividir as duas equações por 4, né? Que tá tudo multiplicando 4. E aí a gente tem esse sisteminha para resolver. Os pontos x e y que satisfizerem esse sistema vão ser os pontos críticos da nossa função. Então, vamos lá encontrar quem são esses pontos. Vamos pegar essa equação 1 aqui, que é a primeira equação. A gente vai ter menos x ao cubo mais x igual a zero. Colocando x em evidência, a gente tem x vezes menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, a gente tem duas possibilidades para essa equação aqui zerar. Ou esse primeiro termo é igual a zero, então x igual a zero, ou esse segundo termo é igual a zero, então menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, x ao quadrado igual a 1, e, portanto, x igual mais ou menos 1. Então, a gente tem três valores de x que fazem essa equação zerar, ou seja, que vão zerar a derivada parcial. Como essa equação 2 é a mesma coisa, só que em relação a y, né? A gente vai encontrar os mesmos pontos, y igual a zero, y igual a 1 e y igual a menos 1. Ou seja, quais são os nossos pontos críticos, os nossos candidatos a máximos, mínimos e pontos de Sela? Vamos começar com x igual a zero. A gente pode ter x igual a zero e y igual a zero, x igual a zero e y igual a 1, ou x igual a zero e y igual a menos 1. Agora, x igual a 1, a gente pode ter 1, 0, 1, 1 e 1 menos 1. Então, aqui a gente vai colocando todos os candidatos a pontos críticos, baseados no que a gente encontrou ali no nosso sisteminha. Beleza, então a gente tem aqui os nossos pontos críticos, a gente fez isso igualando as derivadas parciais a zero. Agora, como a gente sabe quem é máximo, quem é mínimo, quem é ponto de Sela? Gente, assim como lá em cálculo 1 a gente tinha os testes da primeira e da segunda derivada, aqui a gente também vai ter o teste da segunda derivada. Então, para a gente descobrir se um ponto é máximo, mínimo ou ponto de Sela, a gente vai começar calculando as segundas derivadas, ou seja, a derivada parcial da derivada parcial. Então, o fxx, o fxy, que normalmente é igual ao fyx, né?
e o fyy. Então, a gente vai derivar mais uma vez as derivadas parciais que a gente encontrou aqui atrás. E como que a gente vai usar isso? A gente vai calcular esse determinante aqui. Então, a gente monta essa matriz fxx, xy, yx e yy, e o determinante dela vai ser esse vezes esse menos esse vezes esse. Considerando que a nossa função ali tem o fxy igual ao fyx, a gente vai escrever isso como fxy ao quadrado, porque eles são iguais. Então, esse cálculo aqui vai dar o determinante dessa matriz, que a gente chama de matriz hessiana. Bom, a gente vai substituir os nossos pontos críticos aqui nessas derivadas, e aí, para cada ponto, a gente analisa. Se esse determinante for maior que zero e o fxx nesse ponto também for maior que zero, aquele ponto vai ser um mínimo local. Se o determinante for maior que zero, só que o fxx for menor que zero, ele vai ser um máximo local. Agora, se o determinante for menor que zero, então ele for negativo, a função não vai ser nem mínimo nem máximo, vai ser o ponto de Cella. Agora, se o determinante der exatamente igual a zero naquele ponto, a gente não pode concluir nada desse teste, a gente vai ter que analisar de outras formas. Ó, gente, então vamos lá. A gente já tem os pontos críticos e agora a gente quer determinar se eles são mínimos, máximos ou pontos de Cella. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as segundas derivadas. Então, primeiro o fxx. A gente deriva isso aqui em relação a x. Vai ficar menos 12x ao quadrado mais 4. E o fyy, a gente deriva isso aqui em relação a y. Vai ficar menos 12y ao quadrado mais 4. O fxy, a gente vai derivar isso aqui em relação a y, que vai dar zero. E isso é a mesma coisa que o fyx, que é a derivada disso em relação a x, que também dá zero. E aí, fazendo o determinante da matriz hessiana, a gente vai ter o fxx, que é menos 12x ao quadrado mais 4, vezes o fyy, que é menos 12y ao quadrado mais 4, menos o fxy ao quadrado, que é zero ao quadrado. E aí, a gente vai analisar esse determinante para cada um desses pontos críticos. E aí, baseado no valor que a gente encontrar, a gente chega a uma dessas conclusões. Ó, então, vamos fazer para 0, 0, por exemplo. O determinante no ponto 0, 0, a gente vai substituir x por 0 e y por 0 aqui. Aí vai ficar menos 12 vezes 0 ao quadrado mais 4, vezes menos 12 vezes 0 ao quadrado mais 4. Isso aqui vai dar 4 vezes 4, que é 16. Então, a gente encontrou um valor maior que zero. Ou seja, a gente pode cair ou no primeiro caso ou no segundo caso. Agora, a gente tem que analisar o valor do fxx no ponto 0, 0. Então, substituindo x por zero aqui, a gente tem menos 12 vezes 0 ao quadrado mais 4, que dá 4, um valor maior que zero. Então, como tanto o determinante quanto o fxx deram valores maiores do que zero, a gente conclui que o ponto 0, 0 é um mínimo local. Então, 0, 0 é mínimo. Agora, para o ponto 0, 1, a gente substitui x por 0 e y por 1. Então, menos 12 vezes 0 ao quadrado mais 4, vezes menos 12 vezes 1 ao quadrado mais 4. Isso aqui vai dar 4 vezes menos 8, que é menos 32. Então, a gente encontrou um valor menor que zero para o nosso determinante. Ou seja, o ponto AB não é nem mínimo nem máximo, vai ser um ponto de Cella. Então, o ponto 0, 1 é um ponto de Cella. Agora, quando x e y valem 1, a gente vai ter menos 8 vezes menos 8 no determinante. Isso aqui vai dar 64, que é maior que zero. Agora, vamos ver o valor do fxx no ponto 1, 1. Substituindo x por 1 aqui, a gente vai ter menos 12 vezes 1 ao quadrado mais 4, que é menos 8, um valor menor que zero. Então, como o determinante deu maior que zero e o fxx deu menor que zero,
Esse ponto 1 é o máximo local. Então, gente, a análise no teste da derivada vai seguir esses passos. A gente calcula as segundas derivadas, monta esse determinante baseado no que a gente encontrou, o fxx, fyy, e aí calcula o valor desse determinante para cada ponto crítico. Quando esse determinante der maior que zero, a gente analisa também o fxx. Agora, quando ele der menor que zero, direto a gente já conclui que é um ponto de Sela. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!